Pai de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que todos estejam bem, que essa mensagem possa ministrar nossos corações, né? Que o Senhor colocou em meu coração. Essa palavra se encontra ali em Mateus, né, capítulo 8, versículo 23 até o verso 27. Fala sobre a tempestade que Jesus acalma, né? E nesse momento ali os discípulos estão no barco e Jesus está na polpa do barco dormindo. E no momento ali, né, inicia uma tempestade, começa um vento muito forte, né, balançar o barco e as ondas do mar começam a bater, né, de frente com o barco. Nesse momento os discípulos começam a ficar todos desesperados, né, com medo, e logo eles vão e chamam Jesus, né, e Jesus desperta ali do sono que ele estava, né, na polpa do barco. É até engraçado imaginar um cenário, né, Jesus dormindo ali, os discípulos desesperados e falando: Senhor, nós vamos perecer aqui, né. Até trazendo para nós é engraçado, mas imagine nós ali, né? Nós, eu creio que estaríamos da mesma forma, né? Né? No mesmo jeito que chegaram os discípulos ali a Jesus, nós creio que até pior chegaríamos. Mas Jesus, né, com tamanha autoridade, prontamente ele se posiciona ali e vai, né, ali à frente do barco. E nesse momento ele até fala, né, os discípulos, né, por que sois tão tímidos, né, porque são de tão pequena fé, né? Ele esperava dos discípulos ali um pouquinho mais de fé e também eles exercessem a autoridade que eles também tinham, né? Então, se a gente for ver, né, Jesus já havia feito tantos milagres, e tanto que quando Jesus ele acalma, né, o mar e aquieta o vento ali, eles ficam todos, né, todos assim surpresos, né? E ainda eles declaram: quem é esse? Quem é esse que até, né, os mares e os ventos o obedecem, né? Então, assim, Jesus já havia feito tantos milagres ali e eles, né, mais uma vez eles esperavam um milagre de Jesus, sendo que Jesus já, né, havia feito tantas coisas. Muitas vezes somos assim também. Muitas vezes estamos passando por desafios, às vezes estamos em um barco também, né, onde é a nossa vida, e vem circunstâncias que são tempestades, são os ventos que nos atemorizam, que traz medo, pânico, né, nos paralisa muitas vezes. Muitas vezes estamos num cenário financeiro, né, profissional, né, seja ministerial, seja no casamento, seja nas emoções, né, na área emocional. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, né? Seja nós cristãos, seja as pessoas que ainda não conhecem Jesus, né? Hoje a nossa diferença é que nós, né, entendemos quem é Jesus em nossas vidas, mas muitas vezes, né, nós falhamos, estamos passando por desafios e nos esquecemos que Jesus é aquele que vai ouvir nossas orações. Muitas vezes parece que estamos em um barco, né? Parece que Jesus está dormindo e não está ouvindo o nosso clamor, as nossas orações. Muitas vezes começamos a deixar a dúvida vir no nosso coração, né? A falta de fé, né? A falta de esperança. Mas Jesus vem, né? E tudo que acontece não é para que ele veja seus filhos perecer, mas sim para que a glória dele seja manifesta em meio a todas as circunstâncias difíceis. É desafiador passar por situações, né? Mas é necessário para nós sermos fortalecidos, para nossa fé ser aumentada, para nós, né, cada vez mais crescer em graça, em estatura e conhecimento, né? Não sermos filhos, né, que apenas recebem as bênçãos, mas muitas vezes, quando nós estamos apenas sendo abençoados, nós esquecemos de buscar o Senhor, né? De termos a nossa busca, de termos a nossa intimidade com o Espírito Santo, de termos profundidade na palavra. Nós nos esquecemos. Então, vem situações difíceis, né, que é para a glória dele ser manifesta, porque ele espera de nós, né, um posicionamento, né, um despertamento para nós clamarmos: Senhor, precisamos de Ti, precisamos do Senhor para estar intervindo nessa situação. Então, muitas vezes será necessário, né, estarmos passando por uma tempestade para que nós venhamos clamar ao Senhor. Senhor, precisamos do Senhor, né, se posicionar em oração, né, em clamor, em jejum, né, e nós exercemos a autoridade que nós carregamos de filho. Foi conquistada naquela cruz. Jesus conquistou por nós naquela cruz. Não foi nem por ouro nem por prata que nós, né, fomos comprados, mas sim pelo precioso sangue que foi derramado, né? O Cordeiro perfeito, né? O Cordeiro, né, que não tinha pecado, né? E foi, né, entregue naquela cruz. E foi o Pai que entregou por amor de nós, não para que, né, seus filhos pereçam, mas sim para que eles venham ter a vida eterna. Então, que essa mensagem possa ter ministrado seus corações, assim como ministrou meu coração. E por mais
que cada um aqui esteja passando por uma situação desafiadora, né, difícil, que parece que aos seus olhos naturais não parece ter jeito. O Senhor é aquele que move o sobrenatural. Ele tem poder, né, e tem tamanha autoridade. E nós temos essa autoridade, nós temos o mesmo Espírito Santo que esteve com ele, né, quando ele foi ressuscitado. Nós temos esse Espírito Santo. E é o que nos impulsiona, que nos traz à memória aquilo que o Senhor já fez lá atrás. Ele fará ainda mais, ainda maior, coisas que nós podemos pensar ou imaginar. Amém? Espero que o Senhor tenha ministrado o coração de cada um, que o Espírito Santo possa trazer a revelação para cada um que precisa neste momento. Em nome de Cristo Jesus eu oro para que vocês recebam essa palavra, que venha no coração de cada um, vocês possam ser ministrados através do Espírito Santo. Amém? Eu peço para que o Senhor venha trazendo à luz a palavra, aquilo que cada um precisa nesse momento. Amém? Deus abençoe, espero que a palavra tenha tocado seus corações, que vocês possam ter, né, uma semana abençoada, na graça de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos aí.